Olá, amigos. Agora nós vamos fazer uma análise de experimento da física. E para isso nós vamos observar alguns experimentos em vídeo, né? Será apresentado um vídeo com um experimento a você. E nessa atividade, nós vamos utilizar uma metodologia científica, tá? Ou seja, vamos usar o passo a passo, né? Utilizando de tal forma que nessa atividade, né, você faça uma descrição desse experimento, mas utilizando os fundamentos da física. Ou seja, aquele experimento tem que ser explicado por uma parte da física que você estudou, né? É uma aplicação. Então, observe bem o experimento, veja os detalhes que ele tem e utilize para isso a sua física para explicar. Só que depois do vídeo vem uma explicação como fazer isto formalmente, né? Como introduzir um procedimento científico e como registrá-lo para entregar ao seu professor, ok? What we're going to do here is recreate in a qualitative way one of the classic experiments in physics. This was one done by J.J. Thomson in around 1897. But there are various bits of electromagnetism that go into this experiment, and I want to talk about those. So the basic setup is in fact a little bit similar to the cathode ray tube that we talked about earlier when we were talking about the oscilloscope. This device has an electron gun at the back here, so a cathode. The electrons are accelerated, and the anode voltage is a few thousand volts, and they then pass through this, and instead of hitting a screen at the end, you can actually see the electron beam as this very fine blue line along there. Now, the apparatus has, in fact, two parts. There's an electrostatic deflection, plates in here, which act in a very similar way to the way they do in the oscilloscope, but we've also in this case added a magnetic field. These are known as Helmholtz coils. It's effectively a solenoid which produces a fairly constant magnetic field in the center, and we're going to adjust all of those separately. Before I do that, I want to show a much cruder way of doing this. This is a permanent magnet, and you'll see that when we bring the permanent magnet up to the beam, we can in fact deflect the beam, well, downwards in this case. And so if I flip the permanent magnet round, it will deflect the beam upwards. So this is not a very systematic way of doing things, but obviously I can produce a deflection that way. The Helmholtz coils produce the deflection much more systematically. So what I'll do in this experiment is firstly to turn on the electrostatic deflection, and you'll notice in this case the beam will start moving downwards like that, like so. And so in this here we've managed to deflect the beam downwards. The physics is exactly the same as the physics of the oscilloscope. The beam is accelerated by the anode and deflected by the plates. So I can turn that back to zero deflection. I can also produce a magnetic deflection. And the magnetic deflection now is produced by those coils, and by adjusting the current in the coils, I can increase the deflection of the beam. So the way Thomson did the experiment was to start off with no deflection, put on a deflection due to the magnetic field which would bend the beam upwards, and then put on a deflection due to the electrostatic field which would bend the beam downwards, and we can end up with an undeflected beam. We can in fact calculate the velocity of the electrons, and you'll see this in a few minutes, by measuring the magnetic and the electric fields. That gives us the velocity, and from this in turn we can actually work out the ratio of the charge on the electrons to the mass of the electrons that make up this beam. E aí você quer fazer essa análise científica de uma maneira mais formal, né? Como faremos isso? Bom, existem várias formas de descrever um experimento. Aqui é uma delas, mas qualquer uma outra tem que conter, pelo menos, essas informações. No início, né,
Na primeira parte, vamos identificar, localizar a área, o título e o objetivo. Então, na primeira parte, você tem que identificar-se, né? Então, é o nome do estudante que é responsável por essa descrição, essa análise, né, do experimento científico. Depois você vai colocar aqui a parte da física que está relacionada, né? É mecânica, é eletricidade, é ótica, especificando, né? Então, por exemplo, qual é a parte da ótica? Ótica física, ótica geométrica, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Então é importante ao observar o experimento que você identifique qual é a área específica da física que está sendo analisada. É o movimento retilíneo, o movimento curvilíneo. Né? Depois você vai colocar um título. Nesse título, nunca você começa com um verbo. Né? Sempre coloca avaliação, análise, investigação. Lembrando que em qualquer descrição, análise ou relatório, né, você sempre, nunca coloca na primeira pessoa. Né? Eu analisei, eu fiz isso. Não, nunca se coloca. No objetivo, você vai começar com o verbo. Tá? Avaliar, determinar, investigar. Né? Então, título sem verbo, objetivo com verbo. Então, nunca usar a mesma raiz da palavra nos dois. Então, determinação, determinar. Avaliação, avaliar. Não, isso fica um som ruim para descrever, né? Isso denota pobreza de linguagem, né? Que não se deve ter em um relatório científico. Né? Na segunda parte, nós iremos fazer uma representação esquemática e os materiais utilizados, né? Na representação, né, você vai colocar aqui, ilustrar o que foi analisado em forma de esquemas ou desenhos. Né? Não precisa ser um desenho artístico, bonito, não, mas um desenho que possa se identificar o que é. Pode ser triângulos, quadrados, círculos, não tem problema. Pode ser figura geométrica, mas que identifique com o nome ou então com uma referência. Você vai visualizar o experimento indicando as partes principais deste experimento. Depois vai colocar os materiais que foram utilizados. Né? Foi utilizado uma régua para quê? Para isso foi utilizado. Então, a descrição tem que colocar os materiais e como eles foram utilizados ali naquele experimento. Okay? Na terceira, importante nessa parte, deve-se colocar os detalhes do experimento observado. Ou seja, né, tem que ficar sempre bem detalhado. É a parte mais detalhada de uma descrição ou de um relatório, né, de uma coisa que você está observando. E a terceira e última parte, você vai colocar quais os princípios da física que foram identificados naquele fenômeno. Nessa primeira parte aqui, você vai enumerar conceitos, leis, lei de Newton, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, né? Qual é o princípio da termodinâmica, qual é a teoria da física que foi comprovada, qual é o conceito físico que está relacionado àquele experimento. E na última parte você vai fazer uma discussão dos resultados. Né? Você vai interpretar aquilo que foi observado baseado nos princípios que você identificou. Acontece isso por causa do princípio tal, tal e tal. Então é importante colocar essa última parte. Assim você terá feito uma análise de um experimento adequadamente. Okay?